Boa tarde, meus alunos. Estamos de volta. Hoje vou gravar mais um pouquinho das páginas do nosso texto da aula anterior. Vou falar mais um pouquinho sobre coesão referencial, referente textual, correferência. Depois vamos entrar na coesão recorrencial e na coesão sequencial. Aproveitem a aula. Repetição de expressões, o que no nosso exemplo daria: o professor de ciências jurídicas se encontra em licença médica até o final de semana, mas o professor de ciências jurídicas será substituído por um colega durante este período para que a turma não fique sem aula. O uso de pronomes pode dar-se por meio de vários tipos de pronomes, como em o professor de ciências jurídicas se encontra em licença médica até o final de semana, mas ele será substituído por um colega durante este período para que a turma não fique sem aula. Outro exemplo com o uso de pronomes. O professor de ciências jurídicas se encontra em licença médica até o final de semana, mas o mesmo será substituído por um colega durante este período para que a turma não fique sem aula. Outro exemplo. O professor de ciências jurídicas se encontra em licença médica até o final de semana, mas esse será substituído por um colega durante este período para que a turma não fique sem aula. Aproveitamos a oportunidade para conceituar catáfora e anáfora. Vocês podem não conhecer essas palavras, mas verão que não tem nada de dificuldade. Vou lhes explicar. Catáfora ocorre quando o termo substituto, que é geralmente um pronome, vem antes do termo substituído, isto é, antes do seu referente textual. Anáfora ocorre quando o termo substituto se pospõe ao seu referente textual. Fiquem atentos, porque a anáfora é mais confortável, como no exemplo anterior, o professor de ciências jurídicas depois foi recuperado pelo pronome ele. Eu já sei qual é o referente textual. No caso da catáfora, não. Aparece primeiro o termo substituto. E aí eu tenho que continuar a leitura para ver qual é o referente textual. É possível isso acontecer? Sim. O Carlos Drummond de Andrade tem um texto que começa com ela. Nós não sabemos ainda quem é ela. De repente, é um recurso que o autor utiliza para prender a atenção do aluno. Então, a catáfora exige mais atenção. A anáfora, como eu disse, é mais confortável. Estes conceitos se aplicam a qualquer caso de correferência. Dos dois fenômenos, o mais frequente é a anáfora, por exigir um esforço mental menor, tanto do emissor quanto do receptor. Depois aparece o nome hiperonímia. Vocês já conhecem a palavra hiper. Por exemplo, quando vocês veem hipermercado. Hipermercado é um mercado muito maior do que os mercados comuns. Então, quando eu uso hiper, eu estou me referindo a algo maior, a algo mais abrangente. Por exemplo, fruta é hiperônimo de laranja, pera, abacaxi, banana, uva. Esses vocábulos são hipônimos, ou seja, hipônimo
hipo, menor. Hipo significa um termo específico. Quando eu digo uva, só pode ser aquela fruta chamada uva. Quando eu digo fruta, eu estou me referindo a diferentes tipos de alimento. Outro exemplo, médico é um nome hiperônimo, abrangente. Agora, quando eu digo pediatra, ortopedista, cardiologista, infectologista, pneumologista, eu estou falando de hipônimos. Ou seja, hiperônimo é o termo geral e hipônimos são termos específicos nele contidos. Nos exemplos a seguir, recorreu-se ao hiperônimo mestre para evitar a repetição do professor de ciências jurídicas. O professor de ciências jurídicas se encontra em licença médica até o final de semana. O mestre será substituído por um colega durante este período para que a turma não fique sem aula. É muito comum a utilização de um hiperônimo para retomar um hipônimo já mencionado anteriormente, como forma de evitar a repetição desse hipônimo. O normal, portanto, é o hipônimo, ou seja, o termo específico, preceder, vir antes do hiperônimo, que é o termo mais abrangente, como nesses exemplos. Quando se inverte a ordem, o texto fica pouco claro, como se pode comparar ao ver: o professor de ciências jurídicas se encontra em licença médica até o final de semana. O mestre será substituído por um colega durante este período. Qual foi a ordem que eu utilizei? Primeiro o hipônimo, depois o hiperônimo. No segundo exemplo, o mestre se encontra em licença médica até o final de semana. O professor de ciências jurídicas será substituído por um colega durante este período. Neste segundo exemplo, apareceu primeiro o hiperônimo, termo maior, e depois o hipônimo. Vocês percebem que a segunda leitura é menos confortável, porque quando eu digo mestre, eu ainda não sei quem ele é. A elipse. Além da elipse total, em que eu retiro toda a expressão, consiste na eliminação da segunda ocorrência de uma expressão, existe ainda a elipse parcial, em que se repete parcialmente uma expressão longa, ao mesmo tempo que se elimina parte dela. Por exemplo, se eu digo Sua Majestade o Rei Juan Carlos da Espanha, quando eu continuar o meu texto, eu posso apenas me referir a ele como o Rei da Espanha, ou o Rei Juan Carlos, ou Sua Majestade. Vou lhes dar outro exemplo. O meu nome. Meu nome é grande, não é? Eu poderia dizer Professora Doutora Regina Célia Pereira Werneck de Freitas. Ou eu poderia dizer apenas Professora Regina. Eu fiz uma elipse parcial. Ainda sobre elipse. Um tipo muito comum de elipse parcial é aquela em que a expressão completa contém nome, sobrenome e título de alguém, sendo retomado por expressões menores em que se repete ora o título, ora o nome, ora o sobrenome, ora uma combinação desses elementos, sem, no entanto, repetir a expressão inicial completa. Bom, falamos sobre referência, correferência, referente textual,
os tipos de referência, e eu acho que vocês já estão bastante repletos de conhecimento sobre referência. Vamos passar em seguida para coesão referencial. Vamos fazer uma pausa. Meus alunos, sei que esse conteúdo é bastante novo para vocês. Vocês certamente não viram nada disso no ensino médio, mas é fácil, acessível e eu terei o maior prazer em tirar todas as dúvidas. Vou lhes dizer que sem esse conteúdo é muito mais difícil a compreensão, a interpretação e a produção de texto. Um abraço carinhoso da professora Regina Serra.